Que preço sistémico é que um filho paga ao viver ao serviço da dor de um pai? Então, o Hellinger teceu as bases do trabalho com as ordens do amor. As ordens são o direito de pertencer, ou seja, todos nós temos o direito de pertencer. A hierarquia, ou seja, Há sempre uma ordem, não é? há sempre que tem que uma ser ordem respeitada. que tem que ser respeitada, e não é por moralidade, é por funcionalidade do sistema. E equilíbrio entre dar e receber. O que acontece? Se um filho, por algum motivo, se coloca no lugar do progenitor, ele sai do seu lugar de filho e entra num lugar que não é o próprio lugar. Imagina que morre o pai. Portanto, há uma mãe, um pai e dois filhos. Dois filhos rapazes. Ok. Morre o pai. Há um filho que vai para o lugar de pai, provavelmente. Sim. Não é? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo a Paula Matos. A Paula é consteladora familiar já há mais de 30 anos e já formou dezenas de turmas também na área, é psicóloga de formação e, no fundo, eu estive a pensar um bocadinho no que é que a Paula trabalha. No fundo, ela trabalha os silêncios nas famílias, os destinos que são interrompidos, as lealdades invisíveis, tudo temas que, para mim, eu tenho assim um grande carinho pelas constelações, porque acho que a visão sistémica já há 8, 9 anos foi aquilo que me trouxe uma visão mais ampla da vida e ler os silêncios, tudo aquilo que não conseguimos ver. Bem-vinda, Paula. Obrigada, Nu, pelo convite. Obrigada. É sempre bom falar de algo que a gente acredita. É verdade, né? É verdade. Então, no caminho eu vinha pensando, como é bom a gente poder falar há muito tempo sobre algo que pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, também estou muito feliz de poder estar aqui contigo e que esse nosso encontro possa reverberar em Sim, não tenho dúvidas que sim, porque as constelações fizeram diferença na minha vida. Eu tenho assim um carinho especial porque acho que me fez... Eu lembro-me de ser pequena e de ler sobre fenomenologia. E não sabia de porquê, porque é que eu nem sabia o que era, mas lembro-me de ver uma revista a Fenomenologia e de ficar ali a explorar. Hoje eu consigo perceber onde é que vem o meu fascínio também sobre aquilo que não é visível. E se calhar, Paulo, eu começo por te perguntar, porque as constelações ultimamente são muito faladas, não é? Muita gente fala sobre constelações, mas eu acho que há poucas pessoas que compreendem o que é o campo, não é? Então eu gostava de começar por te perguntar como é que tu explicarias a alguém o que é esse campo morfogenético, não é? O que é que acontece nas constelações? Então, quando a gente começou a falar de constelações, né, usávamos muito a experiência do Rupert Sheldrake sobre campos morfogenéticos, né? E hoje em dia a própria mulher dele é consteladora, ou seja, teve encontro do Hellinger com Rupert Sheldrake. Então, o campo organiza uma forma. Então, o campo de uma família organiza os padrões que vão se repetir naquela família. Então, tem padrões que se repetem numa família, por exemplo, eu conto muitos casos, né? Ao longo desse tempo eu já vi muitas coisas. 30 anos já viste muita coisa. E eu sinto que os casos também ajudam que as pessoas possam entender como é algo concreto, não é? Concreto, a pessoa consegue visualizar. Então, outro dia atendi uma mulher que ela não queria ter uma relação, mas ela sentia que isso era algo que vinha da família, da linha das mulheres. É algo que também se trabalha muito nas constelações, a influência da linha das mulheres. Porque todas as mulheres ficaram viúvas aos 20 e poucos anos. Uau. Ou seja, existia no campo, né? Não é uma fatalidade, mas no campo existia uma informação de que as mulheres ficavam sozinhas. Também podem existir casos de mulheres que ficam abandonadas porque o homem imigrou, porque o homem morreu. Ou seja, nesse campo tem uma informação e as pessoas repetem o padrão. Essa informação condiciona, mas não determina a vida das pessoas. Quando você faz um trabalho sistêmico, uma constelação, você pode ver que dinâmica que está ali oculta. E quando essa dinâmica vem de cima e a pessoa realiza a história que está por trás,
fica mais fácil dela poder transformar. Ou seja, quando ela aceita o padrão que está ali na família dela, Uhum. é possível ela deixar de repetir, Hum. né? A gente teve assim a sorte nos últimos 5, 6 anos da série turca que deu na O novo Netflix, eu. O Novo Eu, que ajudou que as pessoas percebessem, porque antes só percebiam assistindo um Sim, trabalho de... eu acho que antes as pessoas achavam que as constelações era tipo uma coisa meio esotérica, Aham, confundiam a astrologia com constelações porque tem estrela, não aham. percebiam bem. Acho que o novo eu trouxe assim uma parte mais. Sim, o próprio produtor assistiu durante 5 anos Constelações. Ah, E uau! foi assim que ele criou o roteiro Sim, da da série, série. né? Pronto, tem um pouco de romantismo na série, Sim, né? pronto, também é Mas preciso, não é? também faz parte. E então também isso explica, né, esse campo, né, para completar o que você tinha me perguntado. Esse campo organiza uma forma. Então, se você nasce numa família em que tem esse campo, de alguma forma você vai ser fiel a esse espaço, E isso chama-se uma lealdade uma lealdade invisível. invisível, invisível que você não está vendo o padrão, Sim, né? sim, sim. Você pode até se revoltar contra esse padrão, não aceitar o padrão que está ali e cria distúrbios, Uhum. né? Essa lealdade invisível pode ser, por exemplo, Uhum, ah, imagina que há um pai que é uhum, toxicodependente e vai para a reabilitação quando uhum, tem 27 anos e acaba por falecer, imagina, aos 32. uhum, O filho nasce e torna-se uhum, toxicodependente, imagina, e morre aos uhum, 32. uhum. Isto pode ser uma lealdade invisível por amor ao pai. Sim, pode ser. Pode ser, Eu gosto às vezes de contar os casos porque isso faz o encaixe, né? claro. Então, por exemplo, um casal separado e a mãe dizia para o filho, né? É, e tinha esse tema, né, das dependências. Eu não quero que você vá para junto do teu pai, porque você está ficando junto, parecido com o teu pai. O teu pai não presta. Então, na própria dinâmica, à medida que ela falava mal do pai, para onde o filho ia? Para perto do Para pai. junto do pai. Se a gente, ainda ligando Tem lealdade ao pai, a por amor ao lealdade ao pai. pai. E nesse campo, né? Se a gente conseguir também imaginar um campo magnético, Uhum. né? Então imagina que a mãe está empurrando o filho para longe do pai. O que vai fazer é a atração do outro lado. E isso é muito bonito, né? Porque dentro de cada um de nós tem informação do pai e da E da mãe. mãe. Então, se você nega o pai, né? A mãe nega o pai, o filho interiormente vai buscar isso de alguma Vai. forma. O que é que acontece? Ou seja, qual é o impacto de estarmos em guerra com a nossa mãe, por exemplo, ao longo da vida? Porque aparentemente, não é? Uhum, As pessoas, no geral, acham que isso não impacta de forma direta a nossa vida, mas eu hoje sei que impacta e muito, não é? A Paula Ponce uhum, diz e muito bem que quando nós não estamos bem com a nossa mãe ou com o nosso pai, nós vamos coxos para a vida. Agora não sei se foi a Paula que disse ou o Bert Hellinger, mas vamos coxos para a vida, não é? O que é que isto representa, uhum. Paula? O que é que isto significa? O Hellinger simplificou o trabalho no final. Ele faleceu com noventa e Uhum. quatro anos e no final ele começou a simplificar. Então ele disse que a gente, frente aos nossos pais, a gente tem 3 momentos importantes. O primeiro momento, e é nessa ordem, é poder dizer sim. Sim àquele pai e sim àquela mãe. O sim é o movimento de tomar a vida. Uhum. Sim. Tomar. Receber a Receber a vida, vida que os nossos pais nos deram. né? Então, se a pessoa não recebe a vida, não é grato à vida que recebeu, então ela vai brincar com a vida. Uau. O exemplo que eu coloco de quem brinca com a vida, por exemplo, os desportos radicais,
ou quando a gente vai numa Hum, autoestrada e alguém passa com uma moto hum, com uma velocidade muito alta, o impacto que aquilo cria, né? Aquela pessoa está correndo um risco de vida. Qualquer provavelmente aquela pessoa não está grato pela sua vida, não é? não Porque está muito. tomou a vida, né? Porque quando você Eu adoro desporto radical, é, velocidade, tudo. Mas sim, sim. Não, mas não tomou a vida, não é? Isso é uma expressão que nós aqui. Eu já ouvi muito nas é, constelações, tomar a vida. Mas nós, como não costumamos dizer tomar a vida, uhum. eu queria te perguntar o que é que isso significa na prática. É honrar a nossa vida, estar São grato. 3 momentos, né? Ok. Esse primeiro momento é dizer sim à vida. Eu Uhum. recebi a vida desse pai e dessa mãe. Ponto. Não tem questionamento. Não tem balcão de troca, Uhum. né? Poder dizer um sim profundo à vida. O segundo momento é poder dizer obrigada. Uhum. Obrigada, porque de alguma maneira eles fizeram, Sim. criaram as condições para manter aquele filho na vida, Uhum. ou até mesmo emprestaram para alguém, ou Uhum. pediram ajuda a alguém Uhum. para manter essa Aquela vida, criança sim. na vida, né? E o terceiro momento, depois de sim, tomar a vida, Hum. obrigado, agradecer, é o por favor, libertem-me para eu seguir o meu caminho. Ou seja, esse solta o enredo, ou As seja, amarras, não é? as amarras, porque a pessoa pode. Existe essa lealdade invisível também, é um amor para manter o próprio sistema. Uhum. Caso um médico procurou o trabalho das constelações porque ele tinha um filho que estava se acidentando de forma perigosa, Mas assim, correndo risco de correndo vida, risco de vida, ok. né? E ele estava preocupado com isso e queria olhar, né? Eu acho que é bonito quando também a pessoa se abre e diz, eu quero olhar, Claro, quer ver perceber, não é? algo mais, né? Então, o filho se acidentava e a pergunta do facilitador foi: você tem algum impulso para o pai em direção à morte? E o pai disse: sim, eu muitas vezes penso em bater com o carro contra uma árvore ou Hum, despenhar com o carro, porque eu não me perdoo, enquanto médico, de ter feito um aborto numa relação extraconjugal. Então, na constelação aparece isso que o filho dizia internamente: querido pai, eu vou por ti. por ti. Eu vou embora do sistema no teu lugar. Ou seja, para te manter dentro do sistema, eu corro riscos, Hum. né? Então, é tudo muito incrível e não é premeditado, né? Ou seja, o filho está correndo risco porque o pai não está presente, ou porque Sim. a mãe, ou porque os pais estão É algo separados. muito mais profundo. Muito mais A vida profundo. é muito mais profunda, na verdade, não é? Pois. Do que aquilo que nós. A forma como lidamos com a vida. E Uhum, tu falaste, ou seja, o terceiro passo que é, por favor, liberta-me, não é? Dessas amarras, uhum, dessa. Porque isso depois tem impacto na lealdade que existe com os uhum, pais. Ahm, Porque quando os pais não nos libertam, nós ocupamos um lugar que não é nosso, não é? Ou seja, quando os pais não nos libertam, nós não ficamos no lugar de filhos. Se calhar vamos para o lugar de pais. uhum, Não sei. É uma opção. Então há uma frase do Ellinger que diz: ninguém pode ocupar o lugar do outro sem pagar um preço. uhum. Que preço sistémico é que um filho paga, ou que, sim, que um filho paga ao viver ao serviço da dor de um pai? Uhum, ok. Então, o Hellinger teceu as bases do trabalho com as ordens do amor. Isso também Uhum. já foi muito bonito ouvir de um juiz sustentando o trabalho das constelações no judiciário, que foi: esse trabalho tem fundamentos, tem ordens que baseiam esse trabalho, e são as ordens do amor. Mesmo depois de trabalhar muitos anos com a constelação, quando eu vi um juiz falar Lindo, isso, lindo. fiquei Sim. muito emocionada, né? Então,
as ordens são o direito de pertencer, ou seja, todos nós temos o direito de pertencer a uma Ninguém é família. excluído? Aí entra os excluídos, né? Porque se fica de fora, alguém no sistema depois vai se identificar com esse excluído. A hierarquia, ou seja, a ordem, então pai, mãe, primeiro filho, segundo filho, abortos. Há sempre uma ordem, Há não é? Que sempre tem que uma ser ordem respeitada. que tem que ser respeitada e não é por moralidade, é por funcionalidade do sistema. E o terceiro é o por favor. Não, Não, direito de direito de pertencer, pertença, hierarquia e equilíbrio equilíbrio, entre dar e receber. receber. Então, o que acontece? Se um filho, por algum motivo, se coloca no lugar do progenitor, por exemplo, por falecimento de um progenitor, ele sai do seu lugar de filho e entra num lugar que não é o próprio lugar. Imagina que morre o pai. Uhum. Portanto, há uma mãe, um pai e 2 filhos. 2 filhos Rapazes. rapazes. Ok. Morre o pai. Há um filho que vai para o lugar de pai, provavelmente, não Sim. é? Ele vai querer cuidar da mãe, vai querer, por exemplo, cuidar da empresa. Qual é o impacto depois disto? Na relação, na Então, vida, assim, não é? esse homem pode até ter uma família depois, mas ele está preso ao sistema de origem. Sistema de origem e o sistema atual, né? Então, ele não está livre porque ele não está no seu próprio lugar. Tem uma facilitadora do México que eu gosto muito, que ela diz assim, que é a Ingela Robel, ela diz assim, não tem melhor lugar para a gente ocupar que o nosso próprio lugar. Então, se você está no teu lugar de filho mais velho, você até pode ajudar mais a família do que se você está deslocado para um lugar de um progenitor. Então, nessa ordem, os pais são os grandes e os filhos são os pequenos, mesmo Para filho adulto, sempre. para sempre. Os pais dão e os filhos recebem. Os pais dão algo que os filhos não podem retornar, que é a vida. Então, se o filho sai do lugar de filho, ele já não está tomando na sua totalidade, porque ele já se sente grande. E é muito giro de ver numa constelação, quando o filho tem esse lugar superior frente aos pais, né? Até a própria postura é de altivez, ou Sim, seja, sim. e a frase que cura, vindo dos representantes, né? Do representante pai ou representante mãe, tu és apenas o filho. Então, Forte. quando aquilo é aceito pelo representante, o cliente está naquele momento de receber isso, vai e ele volta para o seu lugar. Agora, tem muitas vezes que não. Apenas, ou seja, eu já andei aqui a fazer tanto e está me dizendo apenas filho? Não, Assim vais estar sempre em guerra com os teus pais, não é? sim, não aceita o teu próprio lugar. E portanto, depois na vida, em termos de fluxo de vida, não é? Há coisas que estagnam, não é? O que é que acontece depois? Eu sei que não há uma resposta para esta pergunta, mas de facto há um impacto na vida prática depois, na forma como gerimos o nosso dinheiro, na forma como nos relacionamos com o outro, não Até é? onde nos outros campos da tua vida, né? Sim. Nos outros sistemas de pertença, no trabalho, Sim. você também vai querer mandar no teu chefe, né? Interessante. Você vai reproduzir essa dinâmica, né? Nas outras áreas, portanto. Nas outras áreas da tua vida, né? Então, é muito importante que isso seja olhado, visto, reconhecido para poder alterar. Porque você pode ficar muito mais livre, né? Muitas vezes as pessoas se sentem presas no seu sistema familiar, né? Presa. Sim. Porque está cumprindo outros papéis, ou seja, cuidar dos pais. Ok, os pais ficam velhinhos e você pode ajudar a cuidar, mas como filho é diferente. Qual é a diferença, Paula? Porque eu acho que isto é um tema de muita importância, não Muita é? importância. Eu ainda há bocado estava a falar isto, a minha mãe está a passar
nos momentos mais difíceis da vida dela com o meu avô, não é? Aquela fase em que os pais começam a ter mais complicações, eu acho que é das fases mais desafiantes, e aí o papel pode ser facilmente confundido em que um filho vai para o lugar de pai, para cuidar do pai que se torna quase um bebé, não é? É ter dentro do coração o lugar. Ele é o pai e eu sou apenas a filha. Tu és o grande, eu sou a pequena. Eu agora cuido de ti como meu pai porque tem a necessidade, né, de ser cuidado. Mas eu sou apenas a filha. Porque isso é libertador. Não é mãe, não é companheira, é apenas a filha. E desse lugar se consegue ajudar muito melhor. Sem Não tem dúvida. cobranças, né? Porque não é do teu companheiro. Não tem cobranças porque você não tem a obrigação como mãe, você não é mãe. Mas como filha, por amor e com amor, você faz isso. Pela- Faz toda a diferença ter Faz a isso no diferença. coração. Ahm, Pronto, e tenho aqui outra frase do Ellinger que diz: o adulto cura-se quando honra os pais, não quando os culpa. Mas como é que nós dizemos isto a alguém que sofreu de abuso, abandono ou negligência? Porque é muito complicado, não é? Nestes casos em que as crianças foram abusadas, onde houve violência, onde houve abandono. Sim. Eu diria que talvez seja das situações mais difíceis. Como é que se honra, não é, a vida depois disto? Então, tem todo um movimento para fazer, né? Então, você não vai criar entre os representantes. O cliente está sentado assistindo, Ok. né? Não representa, Não entra. não entra. Então, acho que vale a pena falar, né? Sim, sim. As constelações podem ser feitas individual ou em Ou em grupo. grupo. Individual, usamos figuras, tipo Playmobil, e em grupo, são os representantes, um grupo heterogêneo que está ali e que as pessoas vão ser convidadas a ser representantes. O cliente coloca o tema e os representantes vão entrar nesse tal campo de Exato. informação. Então, podem vir movimentos de violência, né? E o que o facilitador, né? O facilitador tem um lugar muito especial numa constelação de isenção e de estar em compaixão com aquela história. Ou seja, não cabe ao facilitador julgar. Esse pai é agressor, ela é a vítima. Não, ele vai abrir nesse campo um entendimento maior. Então, a representante, por exemplo, vamos fazer hipoteticamente, eu tenho um Sim. caso, né? Então, uma pessoa que foi abusada, o representante, ao olhar para o sistema, né, para o pai e para a mãe, vem raiva, né? Vem falta de compreensão. O cliente fica num estado de observação e quase que numa transe, porque ele começa a se lembrar de Claro. questões que viveu. E existem frases que a gente traz em constelação simples. Mas Que, nunca é a pessoa em concreto que não, o faz, não é? cliente está Está sentado. sentado. É sempre o Depois, no representante. final, você pode convidar para ele poder absorver, mas quando já está no momento de solução do trabalho. Ok. Então, o que acontece? Existem essas frases de cura, não podem ser frases manipulativas. Então, são frases que vão trazer harmonia no sistema. Então, esse pai, ou pode ser um padrasto, já me aconteceu também, poder dizer: eu lamento. E num tom que possa chegar, né? Eu lamento, eu não pude e nem soube fazer diferente. Uau. E Forte. espera um tempo. E aquilo começa a diluir. Porque realmente, um agressor, quando fez algo, ele não teve a contenção para fazer diferente. E a vítima, né, ou a filha, nesse caso abusada, começa a ganhar um espaço e o poder olhar para ele diferente. Não precisa ter proximidade física entre os representantes. Às vezes até tem. Esse reencontro é possível. Por quê? Porque ela passa a aceitar que aquela pessoa, aquele ser humano, não teve capacidade de fazer diferente.
Isso é importante, não é? É Portanto, muito importante. ok, E depois, ela também começa a ver por que que ela entrou nessa dinâmica. ok. Além de ser a vítima, né, do sistema, ela estava desempenhando um papel naquele sistema. Por exemplo, uma constelação em que a representante tinha lembranças de a mãe, o pai era abusador, colocá-la na cama junto com o pai e sair e dar uma olhada para Uau, ver que se cena. estava ali ainda. E a criança se colocou naquele lugar para É para proteger a salvar, mãe. para proteger a mãe e salvar o sistema. Uhum. É tudo por amor, não é? É tudo Todas as lealdades são por amor. por amor, um amor profundo para que o sistema se Se mantenha, mantenha, né? exatamente. E para finalizar esse caso, né? Esses acontecimentos, né? Quando a pessoa entende o porquê que aquilo aconteceu, traz paz, ou seja, ela consegue lidar com aquilo de uma forma diferente, sai da raiva, sai da revolta, ou sai da vitimização, Liberta, não é? liberta, liberta. E Esse assim, movimento. eu já vi muitos casos desses, de incesto, de abusos, e depois, no cliente, né, vem uma paz muito grande frente àquilo, porque não pode mudar o que aconteceu para Claro, trás, claro. mas a forma de olhar para aquilo pode ser diferente. Uhum, uhum. Então, assim, eu já vi caso de abuso por um padrasto e que depois a pessoa entrou num estado de até que enfim Rendeu-se, não é? eu vou poder me libertar dessa zanga, dessa raiva, dessa incompreensão. Uhum. E o trabalho das constelações trazem isso, Traz né? isso. Essa. Liberta essa resistência que nós depois trazemos para todas as áreas da vida, como tu estavas a Vai dizer. repetir, né? Repetes o padrão. Vai E é repetir. resistência sempre, não há Nesse harmonia. teu campo, né? Tem essa Essa informação. informação. E quase que você convida que o agressor. É, porque isso tem muita força sobre ti, não é? Essa informação que está no campo, não é? Oh Paula, e diz-me uma Diga. coisa. Como é que as constelações Hum. abordam o tema do suicídio dentro de Uhum. um sistema familiar? Tu já consegues explorar esse tema comigo? Consigo, já vi questões de suicídio. Então, nas constelações, a gente presta atenção muito no olhar, na postura dos representantes, né? O facilitador Uhum, tem que estar sim. atento a isso. Primeiro tem que estar consigo próprio, com o cliente e com esse campo. Então, quando existe um olhar para o chão, tá olhando, os representantes estão olhando para alguém que partiu, Há uma morte. há uma morte. Então, quem foi essa pessoa que partiu? O suicida pode ter ido ao encontro dessas pessoas que morreram e que não foram vistas. O suicida pode ser uma lealdade inconsciente. Pode ser. E ao encontro de pessoas que tenham morrido no sistema e que não foram honradas, Um excluído. um excluído, que estão excluídas do próprio sistema. Hum, Então também traz muita paz para a família de um suicida poder ver, poder ter um entendimento, né, o porquê que a pessoa cometeu o hum. suicídio. É bonito ao mesmo tempo, não É é? bonito. Ver que é em prol do amor. Esse bonito é apaziguador, né? Quando traz essa Exatamente. paz, você diz, vem um suspiro profundo. Eu acho que esse Uhum. momento no cliente, né? Eu falo sempre assim, o cliente, Sim, porque senta do meu lado claro, direito, né? ok. Vem primeiro. Vem primeiro. Ele tem a informação do campo e eu venho depois. Eu estou ali só para facilitar, para acompanhar. Exatamente. Eu acho que isso é importante falar, isso Sim, principalmente na atualidade, porque o trabalho cresceu muito e a gente tem hoje várias nuances. sim. Então é importante para manter a essência do trabalho, saber, facilitador só está ali para facilitar, para que possa ser visto. Não tem que ter imposições no campo. O Uhum. campo Só fala, está a permitir, não é? A permitir ou está a providenciar. é,
a segurar o Assegurar o espaço. espaço. O campo fala sozinho, é incrível, né? Uhum. Às vezes, se também a gente for observar um caso, por exemplo, num dia de trabalho pode aparecer 6 casos. Uhum. Um caso vai entrelaçando com o outro Ah, sim. e não tem guião, não tem Uhum. organização daquilo. Senão, primeiro eu vou fazer esse caso, porque Claro, depois. Não, claro. não, não. O campo fala. E é curador para quem? Para o cliente, é curador para o representante E é para o grupo inteiro. e para o grupo inteiro. Porque há uma grande questão, Paula, que é, pronto, eu tirei Ah, o curso também de constelações familiares, apesar uhum, de não exercer, e há muito esta questão que as pessoas quando vão a uma constelação fazem, que é, mas eu vou, mas existe a hipótese de eu não constelar, não é? Porque é muita gente. uhum. Eu acho que nós estamos sempre a constelar a partir do momento em que estamos Sim, lá. Estejamos a assistir ou a participar. Porque há sempre trabalho que é feito. Tudo aquilo que está ali é pessoal. É pessoal no sentido em que também tem a ver comigo, sim, não é? E não sei, eu já assisti a constelações, de repente está ali retratado a minha vida, não é? A minha história familiar, por sim. exemplo. E você faz processo na mesma, Sim, só de estar exatamente. Só de assistindo. estar a assistir. Então, eu tive o privilégio de acompanhar o Hellinger. Então, ele num grupo, e o último que eu assisti tinham 900 e tal pessoas, Uau, no auditório em Ávila, ok. que por acaso é terra dos meus antepassados. Também foi assim, bonito de estar num auditório que era subterrâneo, numa Uau, encosta de Ávila. E ele, naquela plateia de 970 pessoas, que pagavam o mesmo preço, quer dizer, as da frente pagavam um pouquinho mais porque sim, viam melhor. sim. Ele, daquele mundo de gente, ele escolhia você de casaco cor de laranja, levantava quem tinha até cor próxima à cor de laranja. Ele, aquele. E ele escolhia no meio daquela Claro, multidão a claro. pessoa. E aquele trabalho reverberava em Em muitas toda a pessoas. gente, sim, Em muitas provavelmente. pessoas. Provavelmente. E até curiosidades de trabalho, né? Uma vez eu vi ele atendendo um caso que era um rapaz de origem japonesa, que quando ele chamou, o rapaz não subiu pelas escadinhas do palco, ele se atirou no palco, deu um salto e Sim. se atirou. E ele falou assim: Você é kamikaze. E ele começou a chorar, o rapaz, porque o avô dele era piloto kamikaze. Uau. Então, essa informação está no Está no campo. campo. É incrível, né? Incrível, isso é incrível mesmo. Paula, Ah, ainda terminando esse tema do suicídio, não é? Quando o suicídio é silenciado ou mal explicado, eu uhum, estou a falar de suicídio como poderia estar a falar de outro segredo. Quando existem segredos na família, ah, de que forma é que isso depois impacta todo o sistema, não é? uhum, Porque os segredos e os silêncios têm muito impacto, uhum. não é? Então, o segredo tem a ver com vergonha, né? Hum, Pode ser um filho fora da relação, pode ser um suicídio. suicídio. Suicídio entra muito nesse campo da vergonha. Então, fica ali essa bolha de informação e alguém vai trazer isso. E que pode somatizar numa doença, não é? Também pode Por acontecer. exemplo, agora assim, eu estou a pensar alto, mas Uhum. ou Pensamos seja, alto pensamos juntas. alto e tudo o que eu estou a dizer não é uma É. verdade concreta, mas, por exemplo, um autismo pode Uhum, representar um crime que existiu na família ou um uhum, silêncio, no sentido em que sei lá, o autismo é a incapacidade de talvez de falar ou de uhum, expressar. Pronto, tem essa característica, não é? De expressar uhum, verbalmente aquilo que sentimos e aquilo que uhum, somos. Isso pode refletir, por exemplo, um segredo ou um crime uhum. familiar. Eu gosto muito dessa informação que aparece e depois a pessoa fica em estado de quase choque. Realmente isso aconteceu, né? Uhum. Então eu tive um caso que na constelação tem um segredo na família. Aí a pessoa fez sim, esse filho é realmente desse pai ou dessa mãe? E a pessoa falou assim: talvez não, Hum, e foi para casa com isso. hum. No jantar, ela engasgou
e se não fosse o marido, ela tinha ficado Uau. é, complicada a Complicado, situação. sim. E ela depois tem a ver com a constelação. Tem alguma coisa aí para ser expressa e não pode ser expressa ainda, Hum. né? Casos muito interessantes, por exemplo, um caso de esquizofrenia, Uhum. né? Então, era uma colega com a formação em constelações, médica, que foi fazer medicina porque ela queria saber por que ela tinha esquizofrenia. Ok. Hum? Então, a representante olha para o sistema dela, a representante dela, sim, é representante do meu pai. Aí olha para a mãe e diz: ela não é minha mãe. Faz aquele silêncio, né? Na sala. Quer dizer, Uhum. fica tudo em suspenso. E aí o olhar da representante se desloca para a irmã mais velha. É ela, minha irmã, é ela, minha mãe. Então, nesse momento, ela, a cliente, né, realizou que era filha da irmã mais velha com o pai. Para ela, anos de medicina, São casos pra- muito duros, hein? muito duros, mas que depois traz paz na alma. Porque a alma sabe, A alma sabe a sempre. alma sabe. Então, essa mentira, né, é que traz O o peso, conflito, o conflito. né, que depois pode somatizar. O trabalho dos sintomas é algo que cresceu também dentro da abordagem das Sim. A constelações, né? saúde sistémica, não é? Sim, no início o Hellinger só trabalhava as questões de relacionamento, né? Que também era o- a área dele de atuação, em especial porque ele perdeu um irmão na guerra. Hum. Mas depois ele começou a ver que existia mais possibilidades com isso, né? Tinha ou existe as constelações tradicionais e o movimento de alma, que quase não precisa palavras. Uhum. Então aí os sintomas entraram, porque tem algo que quer ser visto, que está por trás do sintoma, e essa mensagem pode vir através da constelação. Ou seja, por trás de uma doença Uhum. pode haver uma. Na minha opinião, há sempre, mas a doença vem sempre mostrar Mostrar alguma algo. coisa que precisa de ser vista. E é tão Pode bonito. não ser na própria, ou seja, pode não ser na minha família, pode ser na minha ancestralidade, não é? E quando a pessoa olha, quando o trabalho começa a ganhar consistência, né? As coisas vão se encaixando. O representante do sintoma às vezes sai. Diz: Uhum. olha, eu não tenho mais papel aqui. Isso Sim, incrível. é incrível porque traz hipótese da pessoa estar na vida de uma forma diferente, né? Exatamente, exatamente. Paulo, outro tema que eu também gosto bastante são as dependências. Uhum, E eu acho que a palavra dependência esconde sempre uma criança desamparada, não é? uhum, Qual é que é a visão, que leitura sistémica é que fazes de uma aham, dependência? uhum, Seja química, relacional, emocional? uhum. Então, assim, eu tenho uma ex-aluna que trabalha muito a questão de dependência, Ok, ok? Tem um projeto que é Stop Addictions. ok, não Então, conheço. não conhece? Stop Addiction, não. Não, ok, então vale a pena Vou conhecer. explorar, sim. E então, o que que acontece? É importante também que o facilitador tenha mãos naquilo, ou seja, você consegue falar um pouco sobre o que está por trás quando você tem alguns casos, Exato. Já né? viste, já Já estudaste, não é um padrão. estudados, né? Então, nas adições quem ela está seguindo com isso, com esse movimento, seja álcool, seja tabaco, seja drogas, e a vida, como é que ela tomou a vida, né? Hum, Essa criança foi ancorada na vida ou teve sem suporte, uhum, sim. teve abandonada, Abandonada, né? sim. E a droga, a adição pode entrar aí. Ou se vem na linha dos homens, né? O álcool tem muita ligação também com a linha de força dos homens, ou seja, se o homem foi para a guerra,
viu mortes ou participou. O álcool também foi muito utilizado em tempos Sim, de guerra, né? Ou é utilizado em tempos de guerra, é uma forma de anestesiar. Então, poder olhar para isso, ou para seja, isso. para os agressores que podem ter havido no sistema e para as vítimas, porque estão ligados, os Claro. agressores e as vítimas estão ligados. Há E sempre uma história por trás, não é? Precisa de ser compreendida e olhada. E as constelações na prática é possível fazer esse desbloqueio, não não quer é? dizer que na hora a pessoa veja tudo. Não, é um É processo. um processo. E pode demorar meses, pode demorar anos. Um caso curioso. Hum, Numa constelação, ah, levantou-se a hipótese, mas existe a possibilidade de você não ser filha do teu pai? E a pessoa disse: Não, eu sou filha do meu pai. Eu sou filha do meu pai. Acabou o dia. No dia seguinte, vai outra constelação e ela vai ser representante de uma mulher que não estava grávida do marido. pois, claro. Aí ela começou a achar muito estranho aquilo. Como é que eu um dia recebo uma sessão com a possibilidade de não ser filha do meu pai? No dia seguinte, eu represento uma mulher, sem essa pessoa ter assistido a constelação, de uma mulher que está grávida sem ser do marido. Para tudo, passado algum tempo, os pais se separam Hum, e o pai pede teste de paternidade. E ela, depois de 5 anos da constelação, ela veio saber que ela não era filha do pai. hum. Ou seja, se levanta, informações aparecem no campo que depois até Às te vezes podem prepara não ser compreendidas, podem não fazer sentido nenhum, não naquele é? Naquele momento, momento. mas talvez mais tarde seja mais fácil para você lidar. Não é uma surpresa, tipo, é Sim, uma constatação, exatamente. né? Hum, há um livro muito bom que tu provavelmente conheces, do Mark Wallin, que Essa Hum. Dor Não É Tua, que Aham, até apareceu muito nessa série do Novo Eu. aham, Eu acho que o título em português parece que põe um bocado, desresponsabiliza um bocadinho a pessoa. uhum, Um, e depois há muito esta questão de que forma, porque depois há pessoas que comentam o facto de as constelações podem te estar a tirar responsabilidade porque foi a tua família ou era o destino. Então, até que ponto, na tua opinião, é que as constelações mal utilizadas, não é, podem ser levadas até quase como assim uma justificação espiritual uhum, para não uhum. assumir responsabilidade sobre a nossa É. própria vida, não Eu é? acho que as constelações podem trazer a consciência do teu sistema de pertença e a responsabilidade para poder fazer diferente. Não é porque Exatamente. na minha família teve agressores que eu estou libado de ser agressor. Exatamente. Ou seja, ela traz-te à luz certas coisas para tu poderes transformar, não E é? eu gostei muito da explicação. A responsabilidade é dar respostas hábeis, Uhum, né? uhum, Habilidosas com o que você tem. uhum. Então, essa responsabilidade que você tem de poder fazer diferente dentro do. Você não é vítima do teu sistema e você tem autonomia para poder fazer diferente. É um papel Exatamente. adulto, não é a Exatamente. criança. É um papel adulto, é isso Uhum, mesmo. E falando agora de uma forma um pouco mais coletiva, ultimamente, e também se vê muito em estudos, que os jovens cada vez mais se uhum, recusam a ter filhos. uhum. Muito mais agora do que antes, não é? Ahm, Paula, tu vês isso como uma liberdade consciente de optar por Por um não caminho ter. diferente ou um sintoma de uma ruptura com a linha da vida, não é? Uhum, Porque pode ser também, a um nível mais uhum, coletivo, um nível sistémico coletivo, esta, esta quase uma rejeição da vida. uhum, Não uhum. sei, Da da continuidade da vida. continuidade, isto passou-me pela cabeça. Uhum, uhum. Pensando aqui assim, Sim, né? pensando Aqui assim. batendo bola. Sim, Então, nós recebemos a vida, certo? É brutal. é brutal, sim. Depois, o que que você faz com isso? Você passa adiante, tendo filhos. Mas isso não quer dizer que todos tenham que passar adiante tendo filhos. Uhum. Você pode fazer outras coisas com isso.
gigante que você recebeu, com essa dádiva que é Projetos, criar outras coisas, não é? cuidar, ser Cuidar, terapeuta, professor, cuidar de outros. exato. Se a gente pensar sistemicamente, talvez a gente esteja no momento em que é preciso cuidar mais dos outros do que só dos teus, né? Por exemplo, muitos projetos de comunidade, das Sim. pessoas viverem em comunidade, né? Hum, É dar suporte, por exemplo, a mulheres que estão uhum, sozinhas com os seus filhos, uhum. né? E aqui é voltar também um pouquinho para o que era Antes. antes, É né? verdade, sim, nós estamos num hype de Aham, comunidade, as comunidades estão a crescer, há uma sim, necessidade mais do que nunca de existirem suporte, comunidades, pessoas, conexão sim, e para cuidar pode não só das crianças, como também dos mais dos velhos, mais velhos, né? sem dúvida. Então, eu acredito que está tudo certo. Às Uhum, vezes a frase parece assim um pouquinho banal, mas tem algo maior por trás uhum, que justifica isso estar acontecendo. Não é sem sentido. Ou seja, se a gente pensa em controle da natalidade, talvez isso uhum. seja uma forma também de controlar Sim, e cuidar melhor, e né? cuidar, E pensar, desacelerar, né? não E não é? se pensar só no que é meu, é no nosso. Não Uhum. são, não é meu filho, são os nossos Os nossos filhos, filhos, né? sim. Olha, muito bonito, nunca tinha pensado sobre isso, é verdade. Eu tive num evento, em Portugal acontecem muitas coisas. Eu tô aqui há 38 anos, já vi muita Há coisa. 38. 38. Uau. E o sotaque És mais ainda é de origem. portuguesa do que É, brasileira, né? e espanhola E também, espanhola, que ok. eu sou descendente de espanhóis. Então, eu já vi muita coisa acontecendo aqui que eu não imaginava que existisse, que pudesse existir, ou que eu ia ver aqui em Portugal. Sim, Então, é um movimento chamado Rainbow. ok. As pessoas vão para uma floresta, estão lá entre uma lua e a outra lua, acho que uma lua nova até a outra lua nova, mas pessoas de várias partes do mundo e se encontram durante um mês nesse lugar para fazerem trabalhos de cura. Tem muitos terapeutas e vão para um lugar Uau. que não tem água, não tem luz, não tem nada e sobrevivem durante um mês. Então, adoro conhecer coisas diferentes, né? Uhum. Então, tinha lá um cota assim, Mas tu meio. foste? Fui! Uau, que Não fiquei incrível. um mês, eu fiquei o final de semana. Eu cheguei na sexta e fui embora no domingo. Ok. Era É hardcore. puxado, né? Mas assim, comi lindamente. Comi uma sobremesa que eu podia comer num restaurante Mas, feito sem luz, sem nada. Era um puré de diospiros, uau. porque as pessoas levam coisas da Coisas, época, sim. ou a aldeia que estava. Uau. Aquilo era perto de Pedrógão Grande, Uhum. num cantinho ali, numa floresta mesmo. Então, num dia de manhã, as pessoas se reuniam em volta de uma fogueira. Tinha o grupo que preparava o pequeno almoço para 100 pessoas, à volta Uau. dessa fogueira. E tinha lá um cota. Também Uhum. existem cotas nesses lugares, não é só pessoas novas. E ele perguntou para mim: é a tua primeira vez? Devia estar escrito na minha cara, né? Eu falei assim: é a sua primeira vez? Ele: não, eu sou fundador do projeto. Eu: bacana. E no meio dessa roda também se abençoa os alimentos e tal. E ele falou uma coisa que eu não me esqueci: homens, atenção. As mulheres estão sozinhas com as crianças. Tinha muitas mulheres com crianças Hum. pequenininhas. E eu pensei, a gente não tá no meio de uma floresta, essa gente toda aqui, para ouvir isso. Hum. E a gente vê. Eu, quando cheguei em Portugal, a gente não via tantas famílias sozinhas. Sim, Eu sim. ainda morei no norte, aquilo era mesmo bem tradicional, restaurante, aquelas famílias. Sim, sim. E hoje a gente já vê. Então É. é importante essa consciência, não é? Não vou cuidar só dos meus, tem mais aqui por Sim. perto, É né? isso. Acho que essa desestruturação está a acontecer em muitas áreas da nossa Uhum. vida, não é? Está quase que está a acontecer todo um caos, mas lá está, tudo tem um propósito, caos gera ordem, E ordem as gera pessoas se caos. organizam de formas bonitas, né? Bonitas, sim. Existia um grupo de pais jovens, eu tive um movimento também ligado à educação, Uhum. né? Também o trabalho das constelações
na área da Da educação educação, sim. e me aproximei de um grupo que estava ali na linha e era um grupo, sei lá, uns 8 pais, que eles faziam rodízio. Então, cada família cozinhava um dia, entregava para as outras Ah, famílias uau, que giro. e faziam coisas que você dizia assim, mas isso é de uma beleza, de uma profundidade, de um olhar sistêmico. Não estou aqui só trabalhando para minha família, né? Tem um grupo maior de outros pais. Isso é um alívio muito grande. Ou levar para a escola, É verdade. ou até naquela altura cresceu bastante, isso deve ter uns 10 anos mais ou menos, o ensino doméstico. Sim, 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 Que sim, de sim. um ano para o outro foi de 40 para 400, ou Hum, de 2 anos, uhum, cresceu muito, né? E essas famílias se davam apoio que era assim, isso uhum. Sim, é uma realmente faz diferença. paz. Mas nós estamos a caminhar para lá, cada Sim, eu vez acredito mais. nisso. Eu sinto que sim, acho que todos, está à vista de todos, não é? E Uhum. temos muita necessidade. Antes nós saíamos de casa, antes, quer dizer, provavelmente os meus avós e os meus pais também. E eu, quando era pequenina, saíamos de casa e íamos ao É. talho, à igreja, falávamos com os vizinhos. Havia Uhum. isto. Hoje em dia já não vais falar com o senhor do Sim, talho, já não vais ao mercado, não. já não falas com os teus vizinhos. Estou a dizer, a generalizar, não é? Uhum. E portanto isto tem um impacto muito grande. Uhum. Depressões, ansiedades, Sim. suicídios. E nós temos que fazer Existe alguma um coisa. projeto, não sei como é que está atualmente, em Linda Velha, Uhum. que é uma comunidade de aprendizagem. Então, era em cima de ensino doméstico, pais que se reuniam, tinham algumas mães responsáveis por aquelas crianças de estarem com elas. Então, elas iam ao talho, elas contavam quantas faixas tinha na Ok. paragem, na passagem de pedestres. Ou seja, existia um viver o bairro, É isso. viver Viver o ali a bairro. tua aldeia, a tua Isso é muito comunidade. importante. Paula, Conta. Ou estamos já, pergunta. estamos já no final. Queria-te só Boa. fazer a última pergunta de se o planeta Terra entrasse no teu consultório e fosse constelar um tema, qual é que Ah, seria o tema que o planeta hum, Terra iria constelar? o planeta, um representante do planeta, Sim, ou tem um tema para constelar. Uhum. Qual é? Paz. Paz. Eu quero sentir Então, paz? é. Eu preciso sentir paz. Uhum. Então, uma das coisas que eu me apercebo muito é que as pessoas têm tudo hoje, Uhum. né? E que elas não estão felizes. Há um vazio muito grande, Há um não é? vazio muito grande. E eu faço um percurso, estudo budismo há 6 Hum, anos, e tem uma frase que eu gosto muito, que é: a verdadeira felicidade vem de paz interior. hum, E é verdade. Deixa eu pensar um pouco nessa frase. Realmente, quando a gente está em paz, tá tudo bem. é verdade. Com mais, com menos, com problemas, mas se você está em paz, então eu acho que se me entrasse o planeta porta dentro, era como é que eu posso ter paz? Uhum. A gente está procurando felicidade, né? Compra, viaja, come, faz, mas tem um Quanto pesar. maior quanto maior o estímulo, o consumismo, o conforto, maior é o vazio, não é? Que Maior o nós vazio. sentimos, sim. Aí podemos ligar uma frase do Hellinger que eu adoro, que é a exigência e a expectativa fecham o coração. Então, a Hum, gente tem muita exigência, muita expectativa e o coração está fechado. Então, a verdadeira felicidade vem de paz interior. Quando você está em paz, quando você consegue compreender a tua mente, tá liberto de apegos, de raiva, né? As constelações libertam muito a gente das raivas. Você está em paz, está em aceitação. e o que é essa verdadeira felicidade? Essa paz Essa interior paz não interior, são as coisas, não essa são as harmonia, não é? pessoas. Não pode ser, porque senão nós seríamos todos muito felizes, né? Em Exatamente. termos de desenvolvimento, hoje em dia a gente tem muitas competências, muitas facilidades, mas não quer dizer que as pessoas são mais felizes hoje, né? Uhum, uhum. Pelo Então, contrário. poder trabalhar essa paz interior para poder tá bem na vida, né? Uhum, Tá tranquilo. uhum. Tal e qual. Paula, gostei muito da nossa Sim, conversa. boa, Anu. Obrigada Foi também por muito esse bom. espaço. Gostei muito mesmo. Obrigada. Ahm, Gosto muito da pessoa que tu és, muito.
um sorriso muito bonito, um coração aberto. É isso, eu acho que essa Dizem frase. que a gente vê o que a gente tem dentro, né? Essa frase do Berto que tu disseste, quando nós vivemos sem expectativas e sem exigências, não é? E o Porque coração pode estar aberto. o coração pode estar aberto. E acho que é esse o trabalho também, no fundo, das constelações, não é? Sim, Abrir-nos mais ao coração e à vida. sim, Essa entrega, essa rendição. sim. Obrigada, Paula. Obrigada também, Nu. Obrigada.